a Cidade Conference apresenta Miguel Uchoa, bispo anglicano da Diocese do Recife e fundador da Paróquia Anglicana do Espírito Santo desde 1996, e também do Movimento Anglicano de Renovação, que promove a espiritualidade e os dons do Espírito entre as igrejas anglicanas do Brasil. Casado com Juliane Uchoa, é pai de 2 filhos e sua família tem se empenhado em estabelecer uma igreja que tenha suas raízes na história, mas que seja atuante e contemporânea nos dias de hoje. Formador de líderes e plantador de igrejas, também é escritor e palestrante, servindo intensamente na formação de igrejas vivas, criativas e vibrantes. Vamos receber com muita alegria e uma grande salva de palmas nosso preletor convidado, Miguel Uchoa. Bom dia, pessoal, bom dia. Glória a Deus. Amém. Que bom estar aqui de volta. Essa conferência é a única conferência que tem uma data marcada no meu calendário há cerca de quase 20 anos. Eu sou daqueles que começaram lá atrás, ainda com a Igreja com Propósitos, e montamos sempre caravanas, mas durante muito tempo eu vim só. Deixa eu dizer uma palavra para você aqui, pastor que está aqui hoje, líder. Talvez você seja um desses como eu, que durante muitos anos veio sozinho. E foi uma frustração, porque eu voltava incendiado com tanta coisa boa, e difícil, né, de implantar numa igreja sozinho. Daí eu decidi montar pequenas caravanas e fomos crescendo, e hoje a gente não precisa mais nem divulgar, porque as caravanas cada vez crescem mais, igrejas vão sendo abençoadas, e a nossa rede de igrejas tem crescido, se espalhado e se inspirado aqui nesse lugar. Então, temos sido, assim, modesta parte, temos sido campeões das caravanas aéreas. Eu acho que... Cadê os anglicanos aqui? Cadê vocês? Uau! Olha aí, ó. Que coisa boa isso, não é não? Porque eu não quero que você seja como um colega que uma vez eu fui tentar convencer a vir comigo para essa conferência. E sabe o que ele me disse? Ele disse assim: não, Miguel, vou não. Eu disse: leva alguém com você. Ele disse: pior ainda, se eu levar alguém comigo, quando eu voltar, eles ficam querendo que eu implante tudo isso. Então deixa eu dar uma palavra para você que está aqui pela primeira vez, pastor, e trouxe alguém com você. A palavra não é para você, pastor, não, é para quem veio com ele. Cutuca o teu pastor, vai para os laboratórios, vai interagir, visita aqui tudo isso, conhece tudo isso e junte-se com ele, apoiando ele, para que as mudanças aconteçam, para que o crescimento venha, para que a diferença seja feita. Não seja como aquele meu colega. Vamos inovar, vamos fazer diferença. É para isso que nós estamos aqui, não é verdade? Você veio aqui para fazer diferença ou não? Podia ser melhor se você acreditasse nisso. Você veio aqui para fazer diferença na sua volta? Muito bem, dito isso, eu queria compartilhar com vocês um pouco. Vocês talvez conheçam algum desses nomes aqui que eu vou colocar aqui. Talvez vocês lembrem de homens como Jimi Hendrix, um dos maiores guitarristas do mundo, que encantou a minha geração. Hillel Slovak, que era um dos primeiros guitarristas do Red Hot Chili Peppers, que era uma banda muito conhecida. Talvez vocês conheçam o nome de Elis Regina, com aquela voz suave. Janis Joplin, com aquela outra voz bem diferente, mas que a minha geração foi tocada por esse povo. Jim Morrison, do The Doors. John Entwistle, ele era do The Who, junto com Keith Moon, do The Who também. Amy Winehouse, Michael Jackson, Prince e até Cazuza.
Vocês conhecem esses nomes, vocês sabem desses nomes, mas sabe que nomes são esses? São nomes de pessoas que eram jovens, talentosos, cheios de dons da graça comum, que Deus de alguma forma tinha colocado sobre eles, com uma capacidade impressionante de mobilizar gerações, mas se não tiveram uma direção, não encontraram uma causa nobre, não encontraram uma razão para viver, e a vida foi vivida se entregando a ilusões, a causas perdidas. Esses jovens, esses homens, essas mulheres, o que é que faltou na vida deles? Faltou liderança, faltou modelo, faltou exemplo. Faltou alguém que pagasse o preço de sair da caixa, como disse aqui ontem, sem sair da Bíblia, e mostrar para eles algo nobre, algo diferente, algo que podia sim preencher as suas vidas de um vazio que eles não conseguiriam nunca preencher. Aqui faltou na vida deles uma liderança. Então escuta isso aqui hoje. Faltou liderança espiritual. Sim, foi isso que faltou. Porque onde aconteceu, as coisas aconteceram e mudaram. No sul da Califórnia, muitos anos atrás, surgiu um grupo de jovens, meio que hippies, chamados Jesus People, meninos de Jesus. Chegaram aqui no Brasil, influenciaram gerações. O nosso pastor Michael Brodeur foi um deles. Eu fui alcançado por eles no começo da minha caminhada. Eu era surfista, eu caminhava com aquelas roupas de surfista e todo mundo chegava nas igrejas, ninguém gostava muito da gente. E aí eu encostei nesse pessoal que andava no meio da rua dizendo: Jesus te ama e eu também. Recebi um folheto, fui visitar, comecei a me interessar por Jesus, comecei a ler a Bíblia, ler o Novo Testamento. Depois veio a igreja e foi um suporte para mim e eu conheci a Cristo. Sabe o que aconteceu? Milhares de pessoas, milhares de jovens foram batizados ali no sul da Califórnia, nas praias do sul da Califórnia. Tem um filme aí que você pode conhecer, Jesus Movement, está por aí pelo Netflix, alguns desses aí, está por aí. Você pode ver esse filme, que a história foi produzido pelo Angel Studios, a história desse movimento que impactou uma geração inteira. O pastor dali, Chuck Smith, ele tinha uma igrejinha de 25 pessoas e acolheu esse pessoal, deu guarita para eles, o movimento cresceu, a igreja cresceu. Hoje é Calvary Church, que é uma mega igreja espalhada por vários campos no mundo todo. Entenda, liderança espiritual não tem necessariamente nada a ver com linguagem em línguas estranhas ou outras coisas, mas tem a ver com falar a língua dessa geração, falar o idioma dessa geração, falar a língua da sua geração. Você precisa sair daqui entendendo o que é, e você vai sair daqui entendendo o que significa liderança espiritual. Liderança pode se resumir, claro, naquela frase conhecida do pastor John Maxwell, que ele diz que é influenciar pessoas. Mas liderança espiritual é sim influenciar pessoas no poder e na dependência do Espírito Santo. Se você acha que Davi foi um líder espiritual, pensa comigo, eu tenho certeza. O que é que ele fez? Olha o que a Bíblia diz dele. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, aonde? Em sua geração. Servido ao propósito de Deus em sua geração. Foi sepultado com seus antepassados. Cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu mandato. Eu não quero passar os meus dias, entregar os meus dias, assim como o Fabiano estava falando aqui. Eu não quero entrar na fase final da minha vida e pensar que eu não amei, não fiz o que eu pude pela minha geração, liderando-a na direção de uma espiritualidade equilibrada, saudável, aos pés do Senhor Jesus. Então fechemos os compêndios de liderança corporativa. Eles têm seu valor, mas aqui a pegada é outra. Aqui a pegada é uma força voluntária. Aqui a maior força voluntária baseada no chamado sobrenatural. Aqui nós não precisamos de CEOs, mas de cabeças no céu. Não um CEO, mas de cabeças e mentes que estejam no céu, para que nós possamos ligar o céu à terra, quando o céu puder beijar a terra através da sua liderança espiritual, da sua presença. Você, mais uma vez, você não veio aqui por acaso. Você não está aqui por acaso.
Os seus amigos não lhe trouxeram aqui, pastor, por acaso. Eu vi hoje que nós temos mais de 1000 pessoas aqui que não estão ainda filiados à Rede Inspire, ainda. Mas vocês têm que sair daqui filiados a essa rede que tem abençoado esse país, tem abençoado as nossas igrejas, tem colocado em nós um sentido profundo de liderança espiritual nesse tempo. A liderança espiritual está espalhada por toda a Bíblia. Ela grita aos nossos ouvidos, especialmente na vida dos profetas de Deus. Falar em profeta, a gente falou sobre João Batista aqui. Você ser antecedido por o profeta João Fabiano é uma maravilha, não é? Porque se você não se incendiar com esse cara, você não vai se incendiar com mais ninguém nesse mundo. Leva ele na sua igreja. Você quer pegar fogo lá? Leva ele lá para você ver o que é que vai acontecer. Veja a vida dos profetas, fora Fabiano, o profeta Elias, por exemplo. Seus desafios e, acima de tudo, suas escolhas, suas decisões, anunciar o julgamento de Deus, foi muito mais a sua tarefa do que carbonizar os profetas de Baal. Foi anunciar as maravilhas de Deus, anunciar o projeto de Deus, o propósito de Deus. Muitas vezes a gente só foca naquela carbonização de profetas lá, naquele monte. Quer dizer, de Jeremias, de Isaías, um homem de impuros lábios, que com seus lábios purificados se torna um instrumento nas mãos de Deus. Essa é a nossa história. O que dizer de Jeremias, que alerta o povo que está cavando cisternas rotas, poços furados que não tem água, e ele considera um crime o que fizeram ao escolher outros caminhos e não escolher o caminho do Senhor. Eu quero seguir nessa linha. Eu vou buscar lá no livro do profeta Ezequiel. Meu Deus, esse profeta é o profeta. Ezequiel é o exemplo do que seja o que se pede de uma liderança espiritual. O profeta Ezequiel é esse exemplo. Esteja atento. Anote algumas chaves que você vai receber aqui hoje, se você deseja impactar a sua geração. Uma liderança espiritual tem um chamado sobrenatural. Se você olhar aqui, capítulo 1 de Ezequiel, você vai ver como foi o chamado desse homem. É quase inacreditável. A gente só acredita porque está na Bíblia. É uma coisa impressionante, é um cenário Spielbergiano. George Lucas talvez fizesse algo parecido no filme. Algo esplêndido, algo impressionante. Dificilmente uma pessoa esquece um chamado como aquele. E por que isso aconteceu? Provavelmente porque a tarefa dele era tão grande, tão desafiadora, tão imensa, que ele precisava sempre olhar no retrovisor e dizer: eu sei a quem tenho servido, eu sei de quem eu fui chamado, eu sei para que eu fui chamado. Na sua vida, o seu chamado um dia, talvez naquele momento, num quarto escuro, numa rua, dentro do ônibus ou na universidade, seja lá onde for, você teve um chamado, que ele seja o guia da sua vida para você, naqueles momentos difíceis, você olhar para trás e dizer: eu não me esqueço daquele dia, aquele dia foi real, o Senhor me chamou. Assim foi com Ezequiel. Inimaginável, indizível, algo sobrenatural. Ezequiel jamais esqueceria. E se você leu o livro do profeta, eu recomendo que você leia, você vai ver a razão por que aquele chamado foi tão impactante para ele. Aquela é uma cena que somente pode ser proporcionada por um Deus sobrenatural. Eu fico pensando, Mateus foi chamado venha, e ele foi. Precisou nem anjo, não precisou de nada. O outro lá, vem e veja. Ele veio, Natanael, e viu. Mas isso aqui é muito além. A única resposta que eu encontro é que o desafio era tão grande, a tarefa era tão relevante, os obstáculos seriam enormes, que ele precisaria de um marco para manter a certeza desse chamado. Um líder espiritual tem certeza, ele tem diante dele um enorme desafio. E por isso o Senhor completa com Ezequiel, detalhando a sua missão. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção. E eles que quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são da casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes.
porque da casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. 3 vezes ele diz, talvez eles não escutem, porque são rebeldes, mas você não pode deixar de falar. Talvez você tenha escutado o podcast que o pastor Marco Madaleno fez com Mário Rui Boto lá de Lisboa, de Portugal. Você vê a insistência daquele homem em chamar o povo à conversão a Jesus Cristo. E durante meses e anos e muito tempo, uma sequer alma viva ou morta não aparecia para ser salva naquela igreja. Porque o pessoal dizia, era terra árida. Mas o evangelho é semente fértil. Ele brota em qualquer terra. Ele brotou no seu coração, ele brotou no meu coração. O que nós precisamos é pessoas, líderes que entendam isso e falem a língua dessa geração. Então Deus lhe trouxe aqui esse ano para falar ao seu coração. Você veio aqui para receber e multiplicar. Você é um líder espiritual? Você se considera um líder espiritual? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então fique atento às chaves do profeta Ezequiel. Ele deixou algumas, aplique-as. Como vive e ministra uma verdadeira liderança espiritual? Primeiro lugar, anota, pode anotar se quiser. Primeiro lugar e acima de tudo, fala e jamais cala. Um profeta, um líder espiritual, fala e jamais cala. Está aí o texto. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo e a espada vier a tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas, presta atenção, considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz uma sentinela, escuta isso, para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Essa é a sua tarefa como líder espiritual. Não importa o nível de resposta que venha, não importa aquilo que virá, mas importa aquilo que você é chamado para fazer. Considerarei a sentinela, isso é muito grave. Você tem um peso por sua geração? Pois bem, a altura da sua voz deve ser a altura do pecado da sua geração. Grava essa. Pega o código. A altura da sua voz precisa ser a altura do pecado da sua geração. Foi assim com os grandes líderes, foi assim com Davi. Deus não levantou você para estar calado, e sim para denunciar o pecado, o erro, o engano, as armadilhas desse tempo. Profetas desse tempo, líderes, parem de usar as redes sociais, pelo amor de Deus, para brincar, para mostrar as suas preferências gastronômicas. Sinceramente, o cara vai almoçar, tira uma foto do prato. Vai tomar café da manhã, tira uma foto do prato do café da manhã. Cuscuz, lá no Nordeste é cuscuz. Você sabe o dia do sujeito todo, o que ele comeu, o que ele fez, onde ele andou, como dirigiu, se ele foi para tal lugar, se ele não foi. Tudo porque ele vive ali prostrado, gastando tempo em não falar daquilo que é mais importante para a vida da sua geração, e sim das suas preferências, seus melhores ângulos. Essa foto não, essa não, tira outra. Para de postar o seu eventual sucesso eclesiástico. Posta a palavra de Deus, posta a mensagem do Evangelho. Seja um líder espiritual, seja assertivo na sua missão nesse mundo. Se tudo que a gente fizer deve ser para a glória de Deus, onde está a glória nessas coisas? Estou vendo um silêncio aqui, mas tudo bem. Passe agora a postar a verdade, a denunciar o pecado, o erro, o engano, a ilusão. Essas pessoas estão seguindo perdidas e sem rumo, e nós temos a coluna de fogo e a nuvem que guia o povo. Nós somos os responsáveis pelas suas almas. Nós somos os responsáveis pelas suas vidas. Nós tivemos o chamado. Você está aqui porque você tem um chamado. Você não veio passear em São José dos Campos. Com todo respeito, não é nem o lugar turístico de você vir passear. Esse é o lugar em São José dos Campos que me atrai ao Vale do Paraíba. É esse lugar aqui.
E a gente vem aqui para isso, para receber e para sair. Por quê? Porque nós queremos liderar esse mundo de maneira espiritual. Isso requer coragem. E isso nunca faltou aos homens e mulheres que nos inspiram e que ajudaram a mudar o mundo. Foi Einstein que disse uma frase interessante. Ele disse: seja uma voz e nunca um eco. Presta atenção, gente. Seja uma voz e nunca um eco. O eco só repete, a voz inicia o processo. Inicia um processo de transformação onde você está. Saia daqui inflamado. O grande ministro Winston Churchill, primeiro-ministro na Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, homem de coragem, ele disse: coragem é o que é preciso para se levantar e falar. É não ter medo do chamado cancelamento, é se levantar e falar. É se levantar e levantar a sua voz com o que você está vendo hoje, nas próprias redes sociais e no mundo. Mas foi Jesus que disse: se eles calam, as próprias pedras clamarão. E você não quer sair daqui e ver o meio fio pregando o evangelho. Você não quer, aqui é guia, né? Você não quer sair daqui e ver uma guia pregando o evangelho. Você quer pregar o evangelho, é tarefa nossa. Não tenha receio de ser cancelado. É o monstro do cancelamento. Jesus não te cancelou, filho. Jesus está te apoiando na tua tarefa de líder espiritual. Eu vejo profetas modernos aí, por esse meio de rede social, que não tem medo de Jezabel, que não tem medo das lutas nas regiões celestiais, mas que tremem diante do monstro do cancelamento. Mas, diz o texto, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Quem são as sentinelas? Somos nós. Nós temos essa responsabilidade. Isso é ser um líder espiritual. Eu tremo diante disso, sinceramente. Eu tremo. Porque segue-se a conivência com o pecado, com a futilidade, com a missão oculta e pessoal, com os desvios de caráter, com os déspotas que numa hermenêutica de sucesso equivocada se enganam e enganam o povo de Deus. Pastor Fabiano já deu nome aos bois aqui, eu vou continuar. Mas eu vejo uma geração subindo e ela está por aqui. Cadê vocês? Cadê essa geração? Ela está subindo, é essa geração que está subindo, que está se levantando com liderança espiritual nesse mundo. Eu vejo os Elias, os Jeremias, os Ezequiéis, as Déboras, as Anas, líderes espirituais que falam e nunca se calam. Mas uma verdadeira liderança espiritual também tem o peso da verdade, ele paga o preço. Tem um peso de andar com a verdade e pagar o preço por andar com essa verdade. Preste bem atenção nisso aqui. Não há ganho sem sacrifício. Não há ganho sem sacrifício. Sua vida como líder espiritual estará sempre em risco. Sempre em risco. E eu digo muito para mim, para os meus pastores e líderes e o povo, eu sempre digo: se você é um cristão, se você é um líder, se é um cristão, você em algum momento na sua vida, você vai entrar em bola dividida. Não tire o pé. Divida essa bola. Entre com ela. Marque presença. Porque um verdadeiro líder espiritual não abre mão do seu chamado. Sua vida como líder espiritual estará sempre assim. Acima de tudo, há uma promessa de Jesus. Olha o que ele disse. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você conhece bem esse versículo, mal usado por algumas pessoas mais recentemente. Povo de Deus, escute isso. Nós somos os atalaias, as vozes desse tempo e a verdade para esse tempo. Custe o que custar, deve estar sempre em nosso coração. Você chegou a esse ponto? Custe o que custar? Porque os homens e mulheres de Deus que estão aqui, em sua volta, eles chegaram a esse ponto. Eu vou adiante, custe o que custar. Eu vou fazer, custe o que custar. Eu vou doar, custe o que custar. Eu vou investir,
custe o que custar. Veja a palavra de Deus pelo profeta de novo. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Continua, mas se você de fato advertir o ímpio, para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá para sua iniquidade, você estará livre da sua responsabilidade. Vocês perceberam a seriedade disso, gente? Isso é algo muito sério. Nós somos atalaias para anunciar uma verdade. É nosso compromisso, é nossa missão anunciar essa verdade. Nós estamos aqui para dar seguimento à mensagem, como ela foi deixada. Nós não estamos aqui para atualizar a mensagem. Nós carregamos a mensagem com zelo, com todo zelo. Uma vez um professor meu, no seminário ainda, dando aula de Antigo Testamento, ele pediu que nós trouxéssemos no dia de aula um ovo de galinha. E disse, vocês vão ficar segurando esse ovo de galinha durante o tempo todo aqui no seminário. E os internos vão continuar com ele. E só amanhã a gente vai conversar na aula. E no outro dia ele disse, como é que foi a experiência? Caiu. Caiu por quê? Porque eu me distraí, ele caiu no chão, quebrou. Pois bem, e você? Não, eu consegui segurar até aqui, foi muito ruim. Dormi com ele, foi incômodo às vezes, mas eu consegui. E ele queria dizer apenas o seguinte, essa palavra aqui, essa mensagem que você tem, é muito profunda, é muito verdadeira, mas precisa ser cuidada com carinho, com zelo, porque ela está sendo desvirtuada numa tentativa de atualizá-la, estão desatualizando-a. Ajuste a linguagem como você quiser, ajuste. Pinte sua parede da cor que você quiser, azul, colorida, branca, como você quiser. Coloque luzes, fumaça, vista-se como você desejar, com ordem e decência, é claro, mas vista-se com as suas calças rasgadas, apertadas, alongadas, como você quiser. Isso não é nada. Pastor Fabiano, ele vai ser contratado por uma marca de malha de camisa, que se passar num sermão, se resistir a um sermão dele, uma malha, uma camiseta, resiste a tudo. Escuta aqui, não mexe na mensagem. Não mexe na mensagem. Não alivia a mensagem. Ela é verdadeira como ela é. Nós temos um lema na nossa igreja que diz assim, um novo tempo, o evangelho de sempre. Um novo tempo, o evangelho de sempre. Porque a mensagem só é verdadeira se for completa, se anunciar a salvação, junto com ela alertar para a perdição. Chega de evangelho de mão única. Olha o que o texto do profeta diz, presta bem atenção. Diga-lhes, juro pela minha alma, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos errados e vivam. Voltem-se aos seus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldição do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Eles estavam confiados que eram filhos de Abraão, que isso não ia acontecer nada. Se você ler o texto de Ezequiel, você vai ver isso. Por isso que Jesus diz, Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Não, porque eu sou evangélico, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou anglicano. Grande coisa. Grande coisa. Você tem que dizer, eu sou de Jesus, pô. Sabe por quê? Sabe por que você é anglicano? Porque você foi converter na igreja anglicana, esse punhado de gente aqui. Eu podia ter me convertido na igreja batista. Hoje eu seria o quê? Colega de batista do pastor Carlito. Mas ele também poderia ter se convertido na igreja anglicana. E eu ia achar bom se isso acontecesse. Você atentou para a palavra do profeta, é muito grave, gente. Como dizia minha avó, pois atente. Por isso, filho do homem, olha o que ele diz. Diga aos seus compatriotas,
a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência. E a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar da desobediência. Ou seja, se ele obedecer. Por isso, líderes espirituais, digam aos seus compatriotas, anunciem a misericórdia, mas alertem o pecado. Contudo, diz o texto, os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. Se o ímpio se desviar da sua maldade, de novo, ele insiste nisso, mas ele diz, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. Saia da escora do que se chama maldição hereditária. Saia dessa escora. Não existe. A maldição foi quebrada na cruz quando você aceitou Jesus. Em nome de Jesus. A alma que pecar, essa morrerá. Não se diga em Israel, os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Não se diga esse provérbio. E tem gente que se escora nisso, se esconde nisso. Ah, porque minha família sempre foi assim. Porque minha família sempre teve essa dificuldade. Porque eu tenho, olha, pois bem, na minha família, só minha avó era crente. De minha avó para cá, quando ela foi crente, as coisas começaram a mudar. Mas antes disso, era todo mundo uma bagaceira, como de lá no Nordeste. Mas no dia que ela aceitou Jesus com a sua família, toda a maldição foi quebrada. Eu não vou me escorar, não, porque minha família, isso é verdade, perdeu tudo que tinha no jogo. É verdade, eu poderia ser um barão da cana-de-açúcar. Mas a minha família tinha uma maldição de jogo e perdeu engenhos, perderam granjas, coisa de fazenda, etc. Tudo no jogo. Aí uma vez eu fui jogar baralho. Cuidado com a sua família. Fui brincar de canastra. Não, cuidado, porque a sua família perdeu tudo nesse jogo. Eu disse, se você não apostar, perde também. Se você não apostar, o que é que eu vou perder? Perceba o coração misericordioso de Deus. Há um Deus que quer salvar, que quer libertar, que quer acolher. Apenas precisa-se de atalaias, de líderes espirituais que liderem o povo nessa direção, com a verdade a tiracola e a misericórdia nos lábios. Com a verdade aqui, mas com a misericórdia nos meus lábios, com amor pelas pessoas, com amor pelas cidades. É assim que nós, como igreja, vamos ser líderes espirituais. Líderes espirituais que não confiem apenas numa tradição, nem tampouco nas suas próprias forças, mas que entendam que a fé é algo íntimo, pessoal, que requer uma relação pessoal. Líderes que não confiem na cultura religiosa. Lembre quando Jesus advertiu os mestres, lá em João 8, o argumento deles era que eram filhos de Abraão, que tinham uma tradição, que eram isso, que eram fariseus, que era aquilo. E Jesus os repreende dizendo aquilo que vocês sabem. E veja que receberam a reprimenda do profeta. Vocês vivem em pecado, diz ele. Descumprem os nossos pactos e ainda querem se confiar que são filhos de Abraão e deveriam possuir a terra. Então você que é líder, que veio aqui, que saiu... Tem gente aqui de Rio Branco, do Acre, de Recife, de Fortaleza. Gente que, olha, Fortaleza tomando cafezinho. A turma de Fortaleza. Então tem João Pessoa, tem gente de todos os estados da federação aqui. Tem gente que veio daqui da vizinhança, tem gente que veio de longe. Você veio aqui, eu vou dizer de novo, você veio aqui para receber essa palavra e sair daqui entendendo que você tem uma tarefa, um chamado. Atente, você está aqui. Se você está aqui é porque você tem uma visão diferenciada. Você veio se abastecer, você veio aprender, você veio receber para passar adiante e fazer a obra de Deus acontecer. Então você precisa ser um líder espiritual, chamado por Deus, homologado pela igreja, debaixo de autoridade. Tenha o peso da verdade, pague o preço, mas com o coração cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. Entenda, e chegue ao ponto do que disse o conhecido J.P. Morgan, considerado um dos maiores financistas do mundo. Ele foi considerado o homem que controlou a América. Ele disse, se você pudesse vender
a sua experiência pelo preço que ela lhe custou, ficaria rico. Você não entendeu. Se você tivesse entendido, você ia dizer aleluia. Se você pudesse vender sua experiência, o que lhe custou chegar até aqui, o preço que lhe custou, você deveria ficar rico, porque custou muito. Você olha para esse lugar aqui, né? Maravilhoso isso aqui, uma beleza. Vai perguntar ao pastor Carlito o que é que custou a ele, a pastora Leila. Vai perguntar o que é que custou. Verdadeira liderança espiritual, ela anuncia o julgamento. Você sabe que uma das principais falhas da liderança nas igrejas é quando deixamos de anunciar o julgamento de Deus. É o evangelho daquele jeito que você conhece. O líder espiritual cheio de amor e misericórdia tem uma mensagem completa para livrar o povo de algo perigoso e fatal. A mensagem de Deus ao profeta, que se estende a mim e a você, começa assim: diga isto a eles. E lá na frente diz: darei fim ao poder que se orgulha. Esse é o profeta. A vida de Ezequiel, gente, foi o ministério, talvez um dos mais árduos ministérios proféticos da Bíblia. Até o capítulo 16, 17, você só encontra barreira e dificuldade. E obstáculo que você pensa, isso é intransponível. É Deus dizendo a ele o que ele vai encontrar. Qual é a mensagem que nós temos em nossas mãos? É essa. O que essa palavra nos diz dela? Qual o seu conteúdo? Qual a sua intenção? Salvar as pessoas. Nada mais que isso. Então a gente precisa entender, na verdade, que como líderes espirituais, nós não podemos relativizar a mensagem. Nós temos que anunciá-la na íntegra. Pais, homens, mulheres, jovens, líderes, sejam relevantes em seus meios, propagando a mensagem, essa aqui, ó, na íntegra. Na íntegra. Jovens, sejam relevantes em seus meios, vivendo a verdade dessa mensagem, a santidade dessa vida proposta, sendo exemplo na sua geração. Eu conheci a Cristo, o meu povo aqui sabe, dentro da universidade. Eu me converti dentro da universidade, com a BU ali, e os crentes lá da universidade me evangelizando. E eu, gente, eu era um surfista, cabeludo, nada do que eu sou hoje aqui, nem cabelo eu tenho mais tanto. Mas eu conheci a Cristo na universidade. E sabe o que aconteceu? A universidade é um ambiente bem avesso, você sabe disso. E os meus amigos começaram a me incomodar muito, muito, muito. O tempo todo: você é um bobo, vai perder na sua vida. Isso que vocês talvez nunca tenham escutado. E quando eu decidi mesmo, eu decidi revidar agora. Então, quando o pessoal vinha para mim e dizia assim: e você é crente agora? Eu dizia: você não é não? Por que você não é? Peraí, vem cá, eu tenho que falar contigo, bicho. Senta aqui. Eu comecei a revidar. E teve um dia que estava todo mundo junto assim, me questionando. Eu estava na Berlinda, todo mundo me questionando, isso, aquilo, e eu quieto lá, na Berlinda mesmo. Aí teve uma hora que a paciência foi embora. Eu disse: ó, senhor, dê 5 minutos de liberdade aqui para eu falar o que eu quiser. Aí eu disse para o pessoal: vocês estão tão preocupados comigo? Deixa eu dizer uma coisa. Se eu tiver errado, todos nós vamos estar no mesmo lugar. Pensou sobre isso? Vocês estão dizendo que eu estou errado. Se eu tiver errado, acabou. 7 palmos. Acabou. Agora, se eu tiver certo, vocês estão tudo ferrados. Gostou da estratégia? Universitários. Essa geração corrompida precisa de você. Ame a sua geração. Fale a sua geração. Ministre com sua vida para a sua geração. Uma mensagem que chama e não propõe uma mudança não é a mensagem do Evangelho. Spurgeon, um grande homem de Deus, lembra? Foi o que ele disse: busca o Evangelho. Olha o que ele disse: busca o Evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O Evangelho que mata o seu eu. Esse é o Evangelho que a gente prega.
Essa é a mensagem que nós pregamos. Uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos por dois pesquisadores, eles foram nas igrejas norte-americanas e fizeram, cunharam um nome chamado MTD. O que é MTD? É que ele fez a pesquisa e deu um livro chamado Em Busca da Alma e Vida Espiritual da Religiosidade dos Adolescentes Americanos. A sua pesquisa deles, olha o que ele disse, resultou nisso aqui. As igrejas estão sendo moralistas, terapêuticas e deístas. Moralistas, terapêuticas e deístas. 3 coisas que não levam ninguém para o céu, que não salva ninguém. E essa mensagem pode formar bom cidadão, mas não forma cristão nascido de novo, que reconhecem a Jesus, que é a missão central da pregação do Evangelho. Eu tenho visitado várias igrejas norte-americanas, menores especialmente, as que ainda estão lá no século passado. Isso não é em verdade, isso é pura verdade. Estão distraindo aqueles jovens, estão entretendo aqueles jovens, mas não estão ensinando a eles a verdade do Evangelho. Aí é isso, é MTD mesmo, é moralista, é uma boa pessoa, é terapêutico, eles se divertem. Eu fui numa igreja uma vez, era o dia da juventude. Gente, sabe o que teve lá? Guerra de marshmallow, todo mundo guerreando o marshmallow, jogava do lado para cá. No fim, quando o pastor foi falar, todo mundo no telefone, o pobre do pastor falando para as paredes. Todo mundo sentado lá nos seus telefones. Essa não é a mensagem que o Evangelho quer que a gente pregue. Isso é resultado de uma pregação coach, positivista, que diz o tempo todo que você é vencedor, que torce as palavras. É um Evangelho sem cruz, sem via dolorosa, sem calvário. Me desculpe, mas eu não vim aqui apenas para motivar você. Eu vim aqui para ativar você em um processo de liderança espiritual que anuncia a mensagem e que alerta para um julgamento. Nós somos chamados a sermos líderes de igrejas relevantes e nunca relativizantes. Visitei uma igreja uma vez, passei em frente e terminei visitando, que tinha assim o título, o nome da igreja, que eu não vou dizer, nem se preocupe. Tinha o nome da igreja assim e tinha embaixo escrito: uma igreja relevante. Perdeu. Se você precisa dizer que é relevante, filho, é porque você nunca foi. É porque você não foi ainda. É aquela igreja que eu não sei nem se existe ainda, botou na sua placa: uma igreja relevante. Deus meu. Deixa eu terminar, que meu tempo está acabando. Mas minha visão, meu óculos não está muito bom, eu só consigo ver essa distância aqui. Aquele ali eu não consigo. Escuta isso aqui. Uma liderança espiritual, por convicção, não se importa com o que digam dela. Não se importa com o que digam dela. Um verdadeiro líder espiritual não está nem aí. Escuta isso, você acha mesmo que pode ser um líder espiritual relevante em seu tempo, em um tempo como esse, e ao mesmo tempo está preocupado com o que vão dizer de você? Você acha que isso é possível? A resposta é não. Quando Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não está pronto para o reino de Deus. Não pense que lá atrás tem apenas a vida velha. Lá atrás sabe o que tem? Tem um bocado de gente correndo atrás de você. Corre mesmo, sai, olha para trás pelo retrovisor e se livra deles, desses mortos-vivos, tradicionalistas, verdadeiros zumbis, walking dead espirituais, que querem lhe deter o que você está fazendo para Deus. Não se preocupa com eles. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Fica aqui entre nós e entre o Brasil todo que vai escutar isso um dia. Existe um perfil na internet, pastor Carlito, que foi criado para criticar esse homem que está com você aqui e a sua igreja. Só para isso, um perfil no Instagram, que eu não vou dizer também para você dar ibope para esse negócio. Que a preocupação dele é falar do bispo Miguel Shoa. Até Carlito disse: olha, o bispo dele é o pastor Carlito. Eu disse: opa, se é verdade, venha, recebo. Eu recebo ou não recebo? Você recebe, anglicano, pastor Carlito? Eu recebo. Mas esse pessoal que está vivendo o Walking Dead, olha para trás, sabe o que eles veem? Sabe o que você vai ver? Esse povo correndo atrás de você. Se livra deles, não dá ouvidos, deixa eles falar,
E eles vão respirar a poeira dos seus pés o tempo todo. Aí o profeta atual diz: quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros. Sabe o que é isso? Fofoca. É a linguagem bíblica, mas é fofoca. Estão aqui, ó, atrás dos muros, falando de você. E as portas da casa dizendo uns aos outros: vem ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Esses são os fofoqueiros invejosos que vão comer a poeira de vocês, líderes espirituais. Veja a palavra do Senhor ao profeta, falando com ele, com Ezequiel, diante da sua difícil missão, como a nossa também não é fácil. De fato, para eles você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Presta atenção agora, isso é para você. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Hoje, quantas pessoas estão sabendo que houve um profeta no meio deles, esse homem que levantou esse ministério aqui? Quantos lá atrás comeram a poeira e comem até hoje a poeira que ele lança quando ele vai disparado na frente? Escutem aqui, e eu concluo com isso. Vocês estão cercados de líderes espirituais. Gente que entendeu o seu tempo, que entendeu o seu chamado, que entendeu a sua missão. E sabe o que fez a diferença? Colocar em prática o que ouviram. Aplicaram, ainda que parecesse impossível. Entrei aqui ontem, estava sendo cantado o hino. Ainda que... Como é que ela... Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Isso. 10 anos atrás eu estava numa cama com câncer e para muitos não tinha saída. O pastor Calito foi me visitar lá um dia. Eu não podia sequer me levantar. Quando eu me levantei como um monstro. Aí o pastor Carlito me convidou para vir aqui no culto no meio da semana, quando só tinha ainda aquele auditório lá. E eu tinha visto isso aqui no mato, né? Eu tinha visto só mato aqui. Eu vim aqui ver, só tinha mato. Aí o que vai ser a igreja? Aonde? Aí quando eu vi que eu já tinha esse prédio aqui na frente só, e aí eu voltei com aquele pensamento. Eu disse a ele: vocês são loucos mesmo, né? Vocês são doidos por Jesus mesmo. Eu voltei direto, estava acontecendo uma reunião do conselho da minha igreja. Eu desci do aeroporto direto, fui com mala e tudo para a reunião do conselho. Bati na mesa e disse: olha, o louco chegou aqui agora. A coisa vai mudar, a gente vai para cima agora. Vamos ampliar isso. Vocês estão cercados de gente assim. 5.000 pessoas, existem líderes espirituais formados, em formação, e outros que estão sendo chamados, e que as forças opostas têm pesado sobre eles, sobre vocês que têm tentado. Escuta essa minha palavra: todos eles passaram por esse dilema, esse desafio de serem aqueles que fazem diferença nesse tempo, para essa nação, para esse mundo. Mais uma vez, quando eu olho para isso aqui, eu não posso deixar de ver a luta do pastor Carlito, da pastora Leila, desses guerreiros que andam com ele aqui, essa tropa de elite que amassa a cabeça da serpente nesse lugar. É uma tropa de elite. Quando eu vejo os críticos, as más línguas, olha, existe até gente que faz isso. Quando eu vejo isso, eu ganho a certeza de que estamos na direção certa. Escuta esse conselho: eleva a tua alma a tal ponto que a opinião dos outros sobre você não terá nenhuma relevância. Eleva a tua alma, leva a tua estima ao ponto de que quando qualquer pessoa falar qualquer coisa sobre você, não fará a menor diferença. Aí eu miro nas palavras do profeta quando diz: quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá,
Eles saberão que houve um profeta no meio deles. Eles saberão que houve um profeta em Nova Iguaçu, em Fortaleza, em João Pessoa, em Recife, em São Paulo, em qualquer lugar desse mundo. Você veio aqui, parabéns, você veio aqui para daqui sair com uma nova visão, com algo na sua bagagem para mudar a sua realidade, a sua geração, o seu mundo. Agora, deixa eu terminar com isso aqui, por favor. Sabe onde anda aquele meu amigo que não quis vir comigo há quase 15 anos atrás, porque as pessoas iam incomodar ele? Sabe onde ele está? No mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, cantando as mesmas músicas, sem qualquer mudança, sem qualquer crescimento, sem qualquer relevância, celebrando 200 anos de uma igreja que não tem uma alma viva. Porque não cresce, porque não ousou, porque não molhou o pé, porque não foi adiante, porque não ouviu os líderes espirituais que estão tentando dizer para esta nação: vamos mudar esta nação com líderes que mudam a sua vida a partir da sua vida. Escute isso. Eu já disse, vou terminar pela terceira vez. Pastor Carlito, eu fui professor de homilética, estou fazendo doutorado em pregação, mas é a última vez que eu vou dizer isso. Tem gente que vê as coisas como são e dizem, por quê? Mas eu sonho com as coisas que nunca foram para dizer, por que não? Que Deus abençoe.